calma neném, professor Edilon Coelho. E aí, gente? Bom, vamos dar continuação à nossa aula sobre a cidade-estado de Atenas. E nós paramos na nossa última aula analisando aí as lutas pelo poder. É importante analisar, gente, que as várias formas de governo que Atenas conheceu é que exatamente os levaram a estabelecer a tal da democracia. Confere comigo aí. Primeira forma de poder que Atenas conheceu, sistema de monarquia. Aí sofreu o primeiro contato e acabou conhecendo a segunda forma, que foi a forma da aristocracia. Sai da aristocracia, tu vais entrar no sistema da plutocracia ou timocracia, Edilon. Plutocracia ou timocracia é o governo do solo, tá ok? Governo dos grandes comerciantes. Tu sai desse governo da plutocracia e tu vais entrar no governo da tirania, com Pisístrato. Depois, período de anarquia política, de desgoverno, e volta da aristocracia ao poder. E depois dessa volta da aristocracia, é que você vai ver então os atenienses se reorganizando, abrindo discussões e nomeando um novo legislador, que foi Clístenes Alquemeônidas. É exatamente Clístenes Alquemeônidas, gente, que vai ser considerado o pai da democracia ateniense. Edilon, perguntas que eu queria te fazer. Faça, neném. Faça que o tio te responde. O que é o que o Clístenes vai fazer que vai exatamente caracterizar ou levar o entendimento de Atenas ter sido a origem da democracia? O que é que ele faz de tão importante, que foi tão, pode-se dizer, que contribuiu tanto para a origem da democracia a ser vista em Atenas? Pergunta de aluno inteligente. É esse tipo de pergunta que aluno que está antenado, aluno que está focado, né, aluno que está dedicado, estudando aí para o exame nacional, realmente faz para o professor. E eu vou te responder. Olha só, gente. Primeiro, bora analisar aqui a eclésia. Né? O que era a eclésia? A eclésia era a chamada Assembleia Popular. Quem era que podia participar da eclésia durante a sua origem? Somente a aristocracia. Mais tarde, no governo de Solon, você vai ver ele estendendo essa participação, essa discussão política para os demiurgos, ou seja, Eupátridas e Demiurgo puderam participar. Com o avanço das lutas políticas que ocorreram em Atenas e com a chegada de Clístenes ao poder em Atenas, você vai ver que essa eclésia, ela passou a ser exatamente o símbolo da representação do cidadão ateniense. Por quê, Edilon? Lembra da discussão que nós já fizemos sobre cidadania. A cidadania, ela está ligada à questão da origem, à questão da idade, à questão do sexo. Para poder participar da eclésia, da Assembleia Popular, você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, do sexo masculino e a partir de 18 anos. Ou seja, independente agora aqui da tua questão econômica e social. Gente, a eclésia, a partir de Clístenes, ela vai ter uma importância muito grande, uma relevância gigantesca, porque vai independer agora do teu critério econômico ou social para você poder participar da vida política, para você ser visto como cidadão, para você poder participar e decidir junto com seus pares o que era importante e o que não era importante, o que podia, o que não podia acontecer dentro da cidade-estado de Atenas. Tá ok? Então a eclésia, ela passou a representar a ideia da igualdade política. Olha o que eu estou dizendo. Calma, neném, calma, neném. A eclésia, ela representa a igualdade política, não a igualdade econômica. Tudo bem, gente? Outro ponto extremamente importante que Clístenes leva aí para avançar essa questão demográfica, essa questão democrática, vai ser a ideia do ostracismo, a criação do ostracismo. Edilon, o que foi o ostracismo? A palavra ostracismo, a origem dela, né? Ela vem da palavra ostro. O que é o ostro? O ostro é um pedaço de cerâmica, tipo um pedaço de caco de telha, tá? Aonde os indivíduos eles iam à eclésia uma vez no ano. Lembra que várias vezes
ao longo do ano a eclésia se reunia. Só que em uma dessas vezes, eles se reuniam para ostracizar alguém. O que é isso, ostracizar? Ostracizar era você colocar o nome da pessoa que você achava que fosse um perigo para a democracia e depositava esse ostro, esse pedaço de ostro com o nome da pessoa que você escolhia, tá? Depositava. No final era conferido e o nome que mais aparecia, o indivíduo ele era ostracizado, ele era expulso, tá? Ele era convidado a se retirar na marra da cidade de Atenas por um período de 10 anos. Por quê? Para que os seus pensamentos ficassem no esquecimento, gente. O ostracismo é sinônimo de esquecimento. Então, todo e qualquer indivíduo que representasse ameaça à democracia ateniense, durante esse período do ostracismo, o que mais fosse votado, o que mais fosse escolhido, o que mais colocassem o nome no ostro, ele era ostracizado, ele era expulso. Tá ok? Mas antes de eu avançar essa discussão, te mostrar uma imagem aqui, eu queria te apontar aqui, olha só, o número 2 aqui dessa discussão sobre ainda o Clístenes, sobre essa democracia, que você tem que entender, meu querido, que essa democracia, ela era uma democracia extremamente excludente. Por que excludente? Quem ficava de fora? Ficava de fora mulheres, ficava de fora estrangeiros, ficava de fora escravos e ficavam de fora menores de 18 anos. Tá ok? Não esquece que essa democracia, ela se fortaleceu principalmente baseado em cima de uma escravidão que ocorreu dentro da cidade-estado de Atenas. Enquanto o escravo trabalhava, o ateniense ele era o chamado animal político. Tá ok? O animal político ele tinha que ter um tempo livre para praticar o ócio, para poder vivenciar a vida pública. Tranquilo? Olha só, quando a gente fala ainda aqui do ostracismo, eu trouxe para vocês, para poder ilustrar um pouquinho como era que funcionava aí essa discussão dos indivíduos que eles eram ostracizados. O nome aqui de indivíduos que na época foram ostracizados, que durante um ano essa eclésia se reunia e escolhia lá os indivíduos que eram ameaça para essa democracia. Então, a partir daí, você começa a observar a importância, a relevância do Clístenes. Por que que ele foi considerado o pai, então, da democracia ateniense? Porque é ele que vai estender a participação política para os ditos cidadãos dentro de Atenas, dentro da cidade-estado de Atenas. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade na discussão sobre a cidade-estado de Atenas, bora falar aqui um pouquinho sobre a educação. Lembra que nós falamos sobre a educação espartana? E na educação espartana, os espartanos primavam pelo quê? Pela formação física, pela formação de grandes guerreiros, tá ok? Eles aprendiam a ler, aprendiam a escrever o básico, mas o primordial dentro da cidade-estado de Esparta era a formação militar. Em Atenas, gente, o foco ele não vai ser apenas militar. Ou melhor, a prioridade não vai ser a formação militar. Vai ser sim a formação de animais políticos. Os meninos, os homens vão aprender a ler, a escrever, assim como as meninas, mas os homens vão se destacar por estudarem de forma mais ampla o conhecimento. Vão estudar matemática, aritmética, vão estudar teatro, vão estudar política, dando uma formação intelectual para um indivíduo. É um conselho que eu te dou. Seja um ateniense, não seja um espartano. Por quê, Dilon? Porque o ateniense ele procurava aprimorar tanto o físico como o intelecto. Tá ok? Então a educação espartana, ela primava aí a questão, pautava muito mais a questão intelectual dos indivíduos. Tá ok? Olha só, outra discussão que é importante a gente também abrir, gente, é acerca das mulheres de Atenas. Aí lembra do Chico, né? As mulheres de Atenas
escuta a música, analisa, é legal também para a gente poder compreender um pouquinho como era a vida dessas mulheres dentro da cidade-estado de Atenas. Diferente da mulher espartana, que é sempre bom a gente fazer essa comparação. Enquanto a mulher em Esparta ela tinha mais liberdade de circulação pela cidade, a mulher em Atenas ela era uma mulher muito mais presa à casa, ao lar. Ela tinha que cuidar dos filhos. Ela não podia sair nas ruas perambulando sem a companhia do pai, do marido ou do filho mais velho, senão poderia ser apontada como prostituta. A mulher em Esparta, em Atenas, ela era muito mais presa, muito mais dedicada às obrigações domésticas, tá ok? Existem umas discussões mais recentes que dizem que essa mulher influenciava, né, o marido antes dele ir para a eclésia, antes dele participar de uma reunião na água, mas isso é uma discussão muito mais acadêmica, que para a gente que vai fazer a prova do Enem, é melhor a gente levar essa ideia da mulher ateniense ser uma mulher submissa realmente, tá ok? Que vivia sob o controle de uma sociedade machista e extremamente patriarcal. Crianças, a nossa discussão sobre a democracia ateniense, sobre a cultura ateniense, termina bem aqui. Por quê? Porque na nossa próxima aula nós vamos mostrar para vocês como foi que essas cidades gregas, como as cidades de Esparta, a cidade de Atenas, acabaram chegando a um processo de desfacelamento, de enfraquecimento e o domínio também da cidade da Macedônia. Mas isso é para o próximo capítulo. Enquanto isso, se inscreve, indica o canal para os amigos e faz a gente crescer.